Levítico capítulo 20. As penas de diversos crimes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Novamente dirás aos filhos de Israel: qualquer pessoa, dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der qualquer parte de sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu colocarei a minha face contra esse homem, e o cortarei do meio do seu povo, porque ele deu da sua semente a Moloque, para contaminar meu santuário e profanar meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque, e o não matar, então eu colocarei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o cortarei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moloque. E a alma que se tornar para os espíritos familiares e feiticeiros para se prostituir após eles, eu colocarei a minha face contra aquela alma, e a cortarei do meio do seu povo. Santificai-vos, portanto, e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E vós guardareis os meus estatutos e os cumprireis. Eu sou o Senhor que vos santifica. Pois qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. E o homem que cometer adultério com a esposa de outro homem, até aquele que cometer adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera, certamente serão postos à morte. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente serão postos à morte, o seu sangue será sobre eles. E se um homem se deitar com o seu noro, ambos certamente serão postos à morte. Eles forjaram confusão. O seu sangue será sobre eles. E se um homem também se deitar com um homem, como ele se deita com uma mulher, ambos cometeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar uma mulher e a sua mãe, isto é maldade, eles serão queimados com fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade entre vós. E se um homem se deitar com um animal, ele certamente será posto à morte, e matareis o animal. E se uma mulher aproximar-se de um animal, e deitar-se com ele, tu matarás a mulher e o animal. Eles certamente serão postos à morte. O seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a sua, isto é uma coisa perversa. Eles serão cortados aos olhos do seu povo. Ele descobriu a nudez de sua irmã, ele levará a sua iniquidade. E se um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, ele descobriu a sua fonte, e ela descobriu a fonte de seu sangue, e ambos serão cortados do meio do seu povo. E tu não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. E se um homem se deitar com a esposa de seu tio, ele descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão. 100 filhos morrerão. E se um homem tomar a mulher de seu irmão, isto é uma coisa impura. Ele descobriu a nudez do seu irmão, eles ficarão sem filhos. Vós, portanto, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis, para que a terra, para a qual eu vos trago para nela habitar, não vos vomite. E não andareis nos costumes da nação que eu lanço fora de diante de vós, porque eles cometeram todas estas coisas, portanto eu as abomino. Mas a vós tenho dito: vós herdareis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la, uma terra que flui leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei de outros povos. Portanto, fareis diferença entre os animais limpos e impuros, e entre as aves impuras e as limpas, e não fareis a vossa alma abominável pelos animais, ou pelas aves, ou por qualquer tipo de coisa viva que se arrasta sobre a terra, as quais eu separei de vós como impuras. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos outros povos, para serdes meus. E também um homem ou uma mulher, que tenha um espírito familiar, ou que seja feiticeiro, certamente morrerá.
com pedras os apedrejarão, o seu sangue será sobre eles. Capítulo 21. Leis acerca dos sacerdotes. E o Senhor disse a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: Ninguém se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parte mais próximo, ou seja, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem que é próxima a ele, que ainda não teve marido, por ela poderá ele ser contaminado. Mas ele não contaminará a si mesmo, sendo o principal homem entre o seu povo, para se profanar. Eles não farão calvície sobre a sua cabeça, nem rasparão os cantos da sua barba, nem farão cortes na sua carne. Eles serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque as ofertas do Senhor feitas por fogo, e o pão do seu Deus eles oferecem. Portanto, eles serão santos. Eles não tomarão mulher que é prostituta ou profana, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, porque ele é santo para o seu Deus. Portanto, tu o santificarás, pois ele oferece o pão do teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E a filha de qualquer sacerdote, se ela se profanar, prostituindo-se, profana a seu pai, com fogo ela será queimada. E aquele que é o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que é consagrado para colocar as vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará as suas vestes, e não se chegará a nenhum corpo morto, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, porque a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. Uma viúva, ou uma mulher divorciada, ou profana, ou uma prostituta, estas ele não tomará, mas ele tomará uma virgem de seu próprio povo por mulher. Ele não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu, o Senhor, o santifico. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Quem quer que seja da tua semente, nas suas gerações, que tiver algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Porque qualquer que seja o homem que tiver defeito, não se aproximará. Um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou com alguma coisa em excesso, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigens, ou que tenha suas pedras quebradas. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, que tiver defeito, se chegará para oferecer as ofertas do Senhor feitas por fogo. Ele tem um defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Ele apenas não entrará até ao véu, nem se chegará ao altar, porque ele tem um defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu, o Senhor, o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Capítulo 22. A lei acerca de comer coisas santas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que eles se separem das coisas santas dos filhos de Israel, e que eles não profanem meu santo nome nestas coisas que eles consagram a mim. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: Qualquer pessoa de toda a vossa semente que entre as vossas gerações se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, aquela alma será cortada da minha presença. Eu sou o Senhor. Qualquer homem da semente de Arão que for leproso ou tiver um corrimento, não comerá das coisas santas até que esteja limpo. E quem tocar alguma coisa que é impura de cadáver, ou um homem cuja semente sai dele, ou qualquer que tocar alguma coisa rastejante, pela qual se fez impuro, ou a algum homem de quem se pegou impureza, seja qual for a sua impureza,
A alma que nele tocar será impura até a tarde, e não comerá das coisas santas, a não ser que ele lave a sua carne com água. E quando o sol se pôr, ele estará limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu alimento. Aquilo que morreu por si, ou foi dilacerado por animais, ele não comerá, para que não se contamine. Eu sou o Senhor. Portanto, eles guardarão a minha ordenança, para que por isso não levem pecado, e portanto morram nele, havendo-o profanado. Eu, o Senhor, o santifico. Nenhum estranho comerá coisa santa. Nem o hóspede do sacerdote, nem o servo contratado, não comerão da coisa santa. Mas se o sacerdote comprar alguém com o seu dinheiro, ele comerá disto, e aquele que é nascido na sua casa, estes comerão de seu alimento. Se a filha do sacerdote também se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, e não tiver filho, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua juventude, ela poderá comer da carne do seu pai, mas nenhum estrangeiro comerá dele. E se algum homem comer da coisa santa involuntariamente, então sobre ela acrescentará a sua quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa santa. E eles não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que eles oferecem ao Senhor, fazendo com que eles carreguem a iniquidade da transgressão quando eles comem as suas coisas santas, porque eu, o Senhor, os santifico. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que seja da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, que oferecer a sua oblação por todos os seus votos, e por todas as suas ofertas voluntárias, que eles oferecerão ao Senhor como uma oferta queimada, oferecerá segundo a sua própria vontade, um macho sem defeito, dos bois, das ovelhas ou das cabras. Mas nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceitável de vós. E quando alguém oferecer um sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, para realizar seu voto, ou oferta voluntária, com bois ou ovelhas, este será perfeito para que seja aceito, não haverá defeito nele. Cego ou quebrado, ou mutilado, ou que tenha sarna ou escorbuto, ou com impingens, estes não oferecereis ao Senhor, nem deles fareis oferta por fogo sobre o altar ao Senhor. Qualquer novilho ou ovelha ou cabra, com alguma coisa em excesso, ou faltando em suas partes, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por um voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor o que está machucado, ou moído, ou quebrado, ou cortado. Não fareis qualquer oferta assim na vossa terra. Nem da mão do estrangeiro oferecereis pão ao vosso Deus, de todas estas coisas, porque a sua corrupção está nelas, e há nelas defeito, não serão aceitas de vós. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Quando o novilho, ou ovelha, ou cabra nascer, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta feita por fogo ao Senhor. E quer seja vaca ou ovelha, vós não a matareis, e a seu filhote, ambos em um dia. E quando oferecerdes sacrifício de ações de graças ao Senhor, vós o oferecereis de vossa própria vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Portanto, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Nem profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. As festas solenes do Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: A respeito das solenidades do Senhor, proclamareis que serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias será feito o trabalho, mas o 7º dia será o Shabat do descanso, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis nele. Isto é o Shabat do Senhor em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nas suas estações. No 14º dia do 1º mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor,
E no 15º dia do mesmo mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele. Mas por 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Ao 7º dia haverá uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e colherdes a sua ceifa, então trareis um molho das primícias de vossa ceifa ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte após o Shabat, o sacerdote o moverá. E vós oferecereis naquele dia em que moverdes o molho, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será 2/10 de farinha fina misturada com óleo, uma oferta feita por fogo em cheiro suave ao Senhor. E a oferta de bebida será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. E não comereis pão, nem grão ressequido, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta de vosso Deus. Isto será um estatuto eterno por vossas gerações, em todas as vossas habitações, por todas as vossas gerações. E para vós, contareis desde o dia seguinte do Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 Shabats serão completos. Até o dia seguinte ao 7º Shabat, contareis 50 dias, e oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Vós trareis das vossas habitações 2 pães de movimento. Eles serão de 2 dízimas de farinha fina. Eles serão assados com fermento. Eles são as primícias ao Senhor. E oferecereis com o pão 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 1 novilho, e 2 carneiros. Oferta queimada serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida, por oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. Então sacrificareis 1 cabrito dos bodes, por oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Eles serão santos para o Senhor e para o sacerdote. E proclamareis naquele mesmo dia que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele. Isto será um estatuto eterno em todas as vossas habitações, por todas as vossas gerações. E quando colherdes a ceifa da vossa terra, não acabarás de colher os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da sua safra. Tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis um Shabat, um memorial de soprar de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, mas oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: E também no 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação, será uma santa convocação para vós, e afligireis as vossas almas, e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque qualquer que seja a alma que nesse mesmo dia não se afligir, ela será cortada de entre o seu povo. E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse mesmo dia, esta mesma alma eu destruirei de entre o seu povo. Nenhum tipo de trabalho fareis. E isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. E isto será para vós um Shabat de descanso, e afligireis as vossas almas. No 9º dia do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Ao 15º dia deste 7º mês, por 7 dias, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. No primeiro dia, haverá uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele.
7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. No 8º dia, tereis uma santa convocação, e oferecereis ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma assembleia solene, e nenhum trabalho servil fareis nele. Estas são as solenidades do Senhor, que proclamareis para serem santas convocações, para oferecer ao Senhor uma oferta feita por fogo, uma oferta queimada e uma oferta de alimentos, um sacrifício e ofertas de bebida, cada coisa no seu dia, além dos shabates do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Também no 15º dia do 7º mês, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor, por 7 dias. No 1º dia haverá um shabat, e no 8º dia haverá um shabat. E tomareis para vós, no 1º dia, ramos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias no ano. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. Vós a celebrareis no 7º mês. Vós habitareis em tendas por 7 dias, todos os nascidos em Israel habitarão em tendas, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando eu os trouxe da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E Moisés declarou aos filhos de Israel as solenidades do Senhor.